Chega mais, galera colorada, com vocês, Axel Colorado, e mais um vídeo. Fica comigo até o final desse vídeo, vou falar sobre alguns assuntos importantes, sobre a repercussão do dia de ontem, do jogo de ontem, do day after do jogo de ontem. Vou falar sobre o patrulhamento que já está tendo grandes resultados aí pela direção do Internacional. Vou falar sobre o Fabrício, vou falar sobre muitos assuntos. Peço que você já deixe o like nesse vídeo para dar uma força para o canal do Axel Colorado. Iniciando o fluxo. Em primeiro lugar, quero pedir perdão aí aos meus seguidores, aí, os inscritos do meu canal, quem está assistindo meu vídeo, pela questão da voz. Estou tendo alguns problemas de saúde e peço que vocês tenham paciência comigo. Tá bom, pessoal? Então, iniciando o fluxo agora, vamos lá. O Tchatcho Kudê, ele ontem, deu várias desculpas, né? Falou sobre desfalques, né? E eu quero lembrar que o grupo do Inter era tido em verso e em prosa aí como um dos maiores grupos do mundo, né? A melhor janela do mundo. Então, quando os caras são convocados, aí não serve, quer dizer que aí o grupo não é bom. E para o xiita lá, Lennon Haas, né? Ele falou sobre os desfalques, disse que o Inter ganhou um ponto, tá? Eu quero dizer para vocês que o Inter não ganhou um ponto, por quê? Porque o Inter jogou, entre aspas, em casa. Então a obrigação de ganhar era do Internacional. O São Paulo sabe que no retorno vai jogar em casa contra o Inter, tá? É interessante, né, que foi dito, né, por esses defensores do establishment colorado atual, da diretoria, esse treinador ridículo que a gente tem, que houve todas esses desfalques. Eu quero lembrar que contra o Juventude, contra o Juventude, o primeiro jogo lá, o segundo Valência até entrou descontado no final, tudo bem. Mas o Inter tinha praticamente todo mundo à disposição. Tinha todo mundo à disposição. Não tinha o Borré porque não deu para escrever pro Campeonato Gaúcho, mas tinha todo mundo. Em 2 jogos o Inter não conseguiu superar o Juventude e foi eliminado nos pênaltis. Esse é o rescaldo, tá? Se eu não me engano, contra esse timeco aí da Bolívia que o Inter jogou na primeira fase de grupos, primeiro turno de grupos, vamos dizer assim, da Sul-Americana, o Inter empatou, né? O Inter empatou em casa e tinha Borré, Valência, tinha, sei lá, tinha todo mundo, né? E não conseguiu ganhar. Então o Inter é um time que sempre... As desculpas sempre acontecem, sempre tem desculpas para esse professor Pardal ridículo que treina o Internacional. Sempre tem desculpas, tá? Ele falou que tem que dar minutagem pro Luca. Eu acho interessante isso aí. Deixa eu falar uma coisa, experiência, minutagem. Existem coisas no futebol que são chamadas de pragmatismo. Eu já disse para vocês, disse no vídeo de ontem com 10 notas, o Luca não é jogador de futebol. Luca, procure outra profissão. Você não tem nenhuma intimidade com a Redonda. A Redonda para você te atrapalha. Você tem força, você tem disposição, é um jovem, vai jogar futebol americano ou rugby. É isso aí. O futebol para você não é. E outra coisa, o Pardal, professor Pardal argentino, não adianta você dar minutagem, né, para um jogador que não sabe jogar futebol. Você pode deixar o Lucas jogar todos os jogos do Internacional esse ano. Quando terminar o ano, ele é um bagre ridículo que não sabe jogar futebol. Ele não sabe jogar futebol. E a gente tem que perder tempo falando de gente assim. Os caras falam sério. Ai, o Lucas. Que Lucas o quê? O Lucas não é jogador. E o Ricardo Matias que deixaram para a seleção. Olha, o Ricardo Matias não é pior que esse cara não, viu, cara? Ricardo Matias não é pior que esse cara aí, não. Tá? E também quero lembrar outra coisa, né? O tal do Ioran. O Ioran e o Gustavo Prado. Por que o Gustavo Prado não entrou no lugar do Ioran, né, cara? Ele tem que aguentar esse bagre horroroso e não sai nada dos pés dele, né? É tudo assim no Inter. É tudo assim, tá? E agora chegou aquele grande momento da Overclock. O diretor coloca o site da Overclock para todo mundo dar uma olhadinha. E eu quero falar sobre esse excelente performance drink. Ele atua nas áreas cognitivas do cérebro e te dá up. Na medida certa, não te deixa muito ligado, muito louco não. Te dá aquela ligadeira tranquila, né? Então é o seguinte, serve para quem vai fazer um concurso público, precisa de up para estudar e ajuda a reter as informações. Você que é gamer, quer aumentar a sua performance nos campeonatos. Você que faz academia ou você que trabalha com números, planilhas, números, tá? Pessoal, você entra no site da Overclock, tá? E você vai colocar os produtos no carrinho e você vai digitar esse código aqui que é o presente do Axel Colorado.
oxaclorado, e você tem incríveis 10% de desconto na compra desses excelentes produtos. Tem em 5 sabores, tem em sachês e potes, e se você quiser adquirir, tem uma bela coqueteria. Pessoal, esse aqui é o código para você ter 10% de desconto na compra desse excelente energético, o Overclock, ao qual já deixo um grande abraço para o pessoal. Olha, seguindo o fluxo, o patrulhamento em relação ao que aconteceu depois do gordo lá, do Jacone, né, o presida, né, e a sua direção colocou, né, os seus cães de guarda na internet, né, a atacar todo mundo, né, quer dizer, foi dada a ordem pelo presida e lá, ó pessoal, tem o X, agora tem o X aí, tá, eu tenho o X, e lá no X você vê a face de cada pessoa. O gordo do Vozes lá, vocês têm que ver o que ele defende. Pessoal, se vocês não têm um X, façam um X e entrem lá para vocês verem a real face. Ele é lobo em pele de cordeiro. Ali nos videozinhos do YouTube ele é todo, né? Cara, lá no X o cara ó. E ele mostra os dentinhos dele e as garras defendendo esse presidente incompetente e esse treinador burro, tá? E aí o patrulhamento, foi tão forte o patrulhamento a semana que aconteceu, né? Depois do jogo do final de semana passado, que sabe o que aconteceu? Até o Balde de Aço disse que o Inter evoluiu. Evoluiu? O que o Inter evoluiu? Evoluiu o quê? O que evoluiu o Inter? E até vou dizer uma coisa, fora esses caras todos, até o Veículo Vaca, que eu vou falar depois sobre ele, disse que o Inter, né, não jogou lá essas coisas lá. Claro que ele tem um monte de ressalvas que acabam no fundo sempre passando um paninho, né? Até porque ele trabalha na Ribostesse. Mas o detalhe é o seguinte, o Inter não evoluiu. O Inter não evoluiu. Essa aqui é a verdade, o Inter não mostrou evolução nenhuma. O que aconteceu? O Inter não conseguiu fazer um gol de novo, né? Pariu uma bigorna incandescente enviesada para fazer um gol naquele timeco lá, argentino. Argentino não, equatoriano, tá? Desculpa aí, pessoal, tá? Pela Sul-Americana. Então qual é a evolução? Sabe o que aconteceu na evolução, na dita evolução ontem? Foi o seguinte, o Inter foi salvo pelo VAR, o VAR nos auxiliou ontem. Para mim o jogador do São Paulo não estava impedido, claramente não estava impedido, é a minha opinião, tá? E foi salvo pelo Fabrício. O São Paulo não produziu para ganhar do Inter, não produziu. Aliás, o time do São Paulo, horrível time do São Paulo, né? Inclusive o lateral esquerdo esse, né? Que foi dito aí que o Inter está desesperado atrás, não vi nada demais, não vi nada demais. O São Paulo não produziu para vencer, mas eu tenho uma frase, futebol não é justiça, futebol é bola na rede. E se fosse pela questão de chances criadas, se o jogo fosse 2-0 para o Não Paulo ontem, não teria nenhum problema. A gente ia ver até uma choradeira do Pardal aí, o Inter dominou mais, mas só que criar chances, o Inter não criou uma chance ontem. Que evolução, cara pálida. Querem enganar as pessoas até quando? Que falta de respeito com o torcedor. E o patrulhamento foi tão brutal, disparado pelo partido, né? Com seu modus operandi, de entrar nas redes sociais e massacrar. Tentaram fazer com que o Vaguinha fosse demitido da RBS. Cara, o Vaguinha, ele é pai de família. Eu tenho divergências com o cara, mas eu não quero que ele seja demitido dos lugares. Então o modus operandi é forte, meu amigo. É forte. Vamos destruir a reputação do cara e cortar a renda dele. Lennon Haas. Meu senhor, cara. Olhem no X o que esse cara faz lá no X, cara. Que barbaridade. E esse cara tem um canal no YouTube aí, é grande, viu, cara? É difícil, viu, pessoal? Tá? Então o que aconteceu ontem? Não houve porcaria nenhuma, lata de lixo nenhuma de evolução. O Inter foi salvo pelo VAR e pelo Fabrício e estamos conversados. Ou o que é? O que os meus olhos veem não vale. Vai tomar banho, cara, sabe? A grande verdade é que chegou o grande momento da Vita Power Nutrition. Já coloca o site da Vita Power, Osteopower.
Esse produto é espetacular. Eu sempre falo dele meio rapidamente. Esse produto, para mim, no mercado, ele é o que mais tem resumido num produto, um complexo gigantesco de minerais, vitaminas. É impressionante. O produto é tão incrível, pessoal, tá? Que ele vem com um livreto. Ele vem com um livreto falando de tantas propriedades que ele tem. Ele para mim, é um produto tão espetacular que eu quero me ater um pouquinho a ele hoje por isso. Ele atua muito nas cartilagens, tá? Na parte óssea também. Mas ele trabalha em tudo. E você que gosta dessas sementes de chia, a castanha, tudo natural, ele tem tudo aqui dentro. É espetacular esse produto, tá, pessoal? E o presente do Axel Colorado é o seguinte: você entra lá no site da Vita Power Nutrition, você coloca esse produto no carrinho e outros produtos, tem outros produtos para a linha da saúde, tem produtos para a linha de treinamento, tem alguns acessórios. Digite esse código aqui, ó, VPN Axel Colorado, e você tem 5% de desconto na compra do Osteopower, que é espetacular. Olha, pessoal, usem o produto para vocês entenderem, tá? E também de outros produtos. E você digitando esse código aqui, você ganha 5% de desconto nesse excelente produto, o Osteopower, outros produtos lá dentro, dessa empresa que tem mais de 30 anos no mercado. Eu já deixo um grande abraço ao pessoal da Vita Power Nutrition. Seguindo o fluxo, pessoal, tá? Agora eu vou falar sobre o Vem com Vaga. O Vem com Vaca, no comentário dele, eu tenho que falar em cima de alguns outros, né? O influencer, pô, o Axel fica falando dos outros. É o seguinte, o cara tem mais de 230k seguidores, cara. Eu tenho que dar um voto pra ele, sabe? Ele pelo menos admitiu que houve problemas, ele admitiu que o Luca não jogou nada, né? Mas não tem a coragem que o Axel tem que dizer para dizer que esse cara não é jogador de futebol, tá? Mas tudo bem. Aí ele veio dizer que o Inter teve azar, né? Se machucou o fulano, se machucou o ciclano e o Inter teve azar. Bem, o grupo do Inter era tido como um dos maiores grupos do mundo e tal, já falei nisso do vídeo. E azar, meu amigo, deixa eu falar uma coisa. Sabe qual é o azar que nós temos? De ter um treinador burro, tá? Porque outro treinador com esses desfalques que o Inter teve ontem ganhava desse time fraco de São Paulo. O Inter não criou uma chance de gol. Então o azar é o seguinte: azar é ter um treinador que tu tem o Gustavo Prado no banco e tu bota um bagre que não tem condições de jogar, é jogador de Série B, esse tal de Oran é a cara da Série B, tá? Aí a opção dele é o Ioran e não é o Gustavo Prado. Aí a opção dele esse é o azar é isso. O azar é a direção incompetente, tá? E o futebol do Inter que não tem comandante, né? O Magrão é incompetente, incapaz, não tem condições de trabalhar nesse cargo, tá? E o Ricardo Matias foi liberado para uma seleção dessas de base que não serve para nada, né? Só para para vida de empresário, para dizer, olha, foi convocado para a seleção tal para subir o valor do passe do cara. Por isso que o futebol tá tão ruim. Por isso que o Vinícius Júnior tá para ser eleito o melhor jogador do mundo. Cara, não nada contra ele é um bom jogador. É um excelente jogador. Não, passa longe de ser craque. Mas o futebol mundial tá cada vez mais caído, sabe? E eu tenho essa tese. Esse mundo dos empresários está destruindo o futebol também. Então o que acontece é isso. Então o azar é eu ter um treinador burro. O azar é ter um incompetente como o Magrão, como executivo de futebol, ter um dirigente fantasma, que é o Becker, e ter um presidente perdedor incompetente. Esse azar que eu tenho. E ainda é o azar que ele dispara o partido, né, para ficar perseguindo as pessoas pela internet afora. Então esse é o azar do Inter, tá? O Vem com Vaca, tá? E aí passaram todo esse tempo aí falando sobre o Gordo, a entrevista com o Gordo que não era o Gordo, o Pardal disse que não era esse o cara que ele ficou discutindo. Desculpa aí, pessoal. Disse que não era, então se criou uma celeuma em cima de um cara que nem era o que discutia. O azar do Inter é esse, o azar é Barcelos, o azar é o dirigente fantasma, é o incompetente Magrão, é o professor Pardal como treinador, Ioran, Vandeco, sabe, esses caras não enxergam nada, Luca,
sabe? É perder tempo com esse tipo de lata de lixo aí, tá? Esse é o azar do Inter. Seguindo o fluxo, e aqueles que seguem o canal do Axel Colado vão lembrar de uma coisa. Pô, veio o Axel de novo com esse papo. Levante a mão quem lembra, que disse: o Inter vai se arrepender de não ter aceito uma proposta de 8 milhões de euros por 50% do passe, que é o que ele detém pelo Maurício. Pois agora apertou o cinto, né? O discurso tá indo por água abaixo de não vender ninguém, né? Que acabou de ser dado pelo presida aí. Acabou de ser dado o presida, né? Mas isso aí a gente sabe como é que a banda toca do lado que ele trabalha lá, né? E aí, pessoal, o Inter pode se desfazer do Maurício para o Palmeiras. E sabe como é que é os moldes do negócio que se apresentaram? O Palmeiras oferece 5 milhões e meio de euros por 50% os 50% do passe que é do Inter, ou seja, 11 milhões de euros no total. E o Inter vai lutar para chegar nos 7 milhões de euros. Sinceramente, vai chegar em 6 milhões, eu acho, 6,250 e adiós muchacho, porque o Inter tá com a corda no pescoço. Ah? E o que o Axel vem dizendo esse tempo inteiro? Esse jogador, em primeiro lugar, não tem o mental, pode ir embora, não vai forçar ninguém esse jogador aí, jogador comum, porque ele não tem mental. Bola no pé ele tem, mas o mental dele ele não tem. É mimizento, não aguenta a pressão. E aí é o seguinte, o Inter vai se desfazer agora, talvez, por 7 milhões de euros. Vai perder 1 milhão de euros, porque não tem gente que sabe ver futebol lá dentro. Que não conhece do riscado, que não sabe observar. Cara, eu de casa observando, a gente vê as coisas. Então eu tô falando isso há muito tempo. Pessoal, comentem aí há quanto tempo o Axel vem dizendo que o Inter vai vender, que o Inter vai se arrepender por não ter vendido por 8 milhões de euros, 50% de passe pro Bragantino. É pra matar, viu, pessoal? Pessoal, peço que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho, compartilhem esse vídeo, dê um like no vídeo. Aqui está o endereço de e-mail para aqueles que querem estabelecer uma conexão comercial com Axel Colorado. Um grande abraço, um bom dia e fique com Deus.